Boa noite, pessoal. Bem-vindo todos aí à minha primeira live. Eu sou iniciante, então vou estar colando aqui um pouquinho, vou estar nervoso eventualmente. Então, inicialmente, antes de começar mesmo, eu quero agradecer a Alcatrazes pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. A Alcatrazes é uma empresa que resolveu se unir à vela. Então, ao unir o nosso esporte já ganha uma simpatia, né, de todos os velejadores e é principalmente uma empresa de jovens empreendedores. Então a gente tem que dar suporte, dar apoio, né, para os jovens empreendedores, que o nosso Brasil depende exatamente disso, né, de gente que fazendo coisa boa e com vontade de trabalhar. Né? Também quero agradecer a Aline Scheiliger pelo apoio e por estar aqui organizando toda a questão da live. Né? Agradecer também ao estúdio Eduardo Carneiro, que disponibilizou toda a infraestrutura logística, né? Um melhor fotógrafo aqui do sul do Brasil, talvez do Brasil, né? Então nos brindou aí com toda a logística do estúdio para a gente fazer essa live. Então fica o meu agradecimento para os três aqui. Bom, eu sou o Nelson Ilha, tá? Eu sou juiz internacional desde 90. E eu queria contar para vocês, antes de entrar assim, especificamente nas regras, eu queria contar para vocês como é que eu comecei a velejar, porque hoje em dia a gente faz um curso de vela, vai para um clube, tem toda uma rota, né, um caminho. E eu comecei a velejar, na verdade, muito pequeno com meu pai, que tinha uma Iole, né, e a gente também passava muitos fins de semana navegando numa baleeira transformada em veleiro, né, e fazia excursões aí pela Lagoa dos Patos, pelo Guaíba, passava às vezes um mês fora de casa. Então eu comecei dessa forma assim, mais de excursão, de passeios, né? Depois a gente comprou um snipe e aí a gente teve um snipe em casa, mais de um até, durante muito tempo. A gente mora numa praia, morava numa praia no sul de Porto Alegre, chamada Ipanema, né, igual lá do Rio de Janeiro. E essa praia, nessa época do ano, aí na época de 60, início de 70, ela era sempre lotada de gente, muitos banhistas, então até um sufoco para conseguir botar o barco, tinha que pedir licença para passar na areia no meio dos guarda-sóis. É difícil de imaginar hoje vendo o Guaíba assim, com pouco uso, né, mas nessa época era muita gente curtindo o Guaíba. Então a gente velejava em Ipanema, basicamente fazendo passeios e excursões, né? E a minha formação toda foi nessa linha, assim, até os 14 anos eu estava sempre só passeando e pegando os temporais. Até tem uma história assim de uma tarde dessas nós pegamos um desses minuano e o barco rasgou as velas, foi à deriva, acabamos numa outra praia lá, onde meu pai, no fim da noite, foi nos buscar de carro, nos levou para casa, chovia, a gente botou o barco para cima da praia lá e fomos para casa. Aí estávamos já em casa, de banho tomado, tomando uma sopa quente e tal, já vestidos para dormir. Então meu pai disse: ué, vocês estão já de pijama por quê? Eu disse: amanhã a gente busca o barco lá, né, tá tudo certo. Não, vamos buscar o barco agora. Como assim? São 10 da noite, está chovendo, não tem vento, está frio, aquela pós-temporal. Não, vamos buscar o barco, vamos pegar as velas aqui de algodão que a gente tinha de reserva e vamos buscar o barco. Então saímos lá, eu e meus irmãos, vela de algodão, remo, né, para buscar o barco. Demorou um monte para voltar, né, ainda com onda, com chuva e tal. Então isso marcou, né, tem que dar jeito de não abandonar o barco de forma alguma. Tá? Depois, em 72, eu entrei no Veleiros do Sul, fui convidado a fazer parte lá, e lá
veleiros, eu comecei a velejar na proa de um snipe, né, do Geraldo Meller, que era um velejador, até hoje frequenta veleiros. E então eu tive a oportunidade na proa dele de velejar alguns campeonatos, velejar um campeonato brasileiro em São Paulo e conhecer os grandes ícones da vela gaúcha, que praticamente todos estavam no snipe. Então era Boris Ostergrim, Marco Aurélio Paradeda, Valdemar Bier, só para citar alguns, mas sim, a nata da vela toda velejava de snipe. Um ano depois, o clube me ofereceu um Pinguim, que era o que hoje a gente considera assim o Optimist, é um barco de entrada, para mim começar a velejar no timão. Então eu comecei a velejar de Pinguim, né? Nessa época não existia o Optimist, então eu sou pré-Optimist. E aí comecei a velejar de Pinguim um tempo bastante razoável, até que surgiu o laser. O laser surgiu no Brasil, acho que em 76, e em 77 eu comecei a velejar de laser. E aí passei entre o laser e o oceano velejando muitos anos, né? Assim, correndo campeonatos internacionais e nacionais de laser e alguns campeonatos internacionais de barco de oceano, como tive a oportunidade de correr Admirals Cup, de correr Tuton Cup, 2 ou 3 Quarterton Cup, Copa do Rei também, acho que umas 5 Copa do Rei, Key West, ou seja, deu para pegar uma boa experiência na classe oceano, né? E também velejei bastante de match race, fiz circuitos de match race, até que foi indo até que eu comecei a velejar o que eu estou velejando hoje, que é de Solen, de J24 e de oceano, algumas regatas, e kitesurf, que eu tenho velejado bastante, né? Tenho participado assim, não de regatas, não. O kitesurf para mim é mais ou menos como eu velejava de snipe quando eu comecei. Passeios, tiros longos, brincadeira na praia, e agora meu maior desafio é dominar o foil. Já consegui arrebentar minhas pernas várias vezes, mas eu vou conseguir. Já estamos aí conseguindo sair da água, ainda está faltando fazer as manobras. Então esse é o meu background assim de vela, né? E aí sempre me perguntam, tá, mas o que te fez te interessar pela carreira de juiz, né? E essa questão da carreira de juiz, eu no início de 80, no início de 80, no Brasil surgiu um festival de vela, que foi o maior sucesso. Tinha uma novela na Globo, que aparecia a prancha-vela estava surgindo no mundo, e aí um dos patrocinadores globais aí se chamava Hollywood, era uma marca de cigarro famosa, e eles resolveram fazer esse evento que começava lá em Fortaleza e vinha descendo cada cidade praiana, assim, capitais ou não, 9 ou 10 cidades do Brasil, com 3 classes, com laser, hobbycat 14 e prancha-vela. Então esses eventos, eles aconteciam como hoje é a Fórmula 1, vinham caminhões com barcos, convidavam os velejadores locais, quem tinha se classificado na etapa anterior recebia passagem, recebia estadia, participava, a regata era na beira da praia, montavam um enorme palco, né? Vinham artistas da Globo, tinha um narrador que narrava cada regata, distribuíam prêmios, faziam sorteios, e nesse contexto aí, eu fui convidado para ser ajudante de árbitro. Então tinha inicialmente a Sibili Bocup e depois, durante muito tempo, o Boris Osterlin, e eu fui o ajudante do Boris durante muitos anos. Então, fazia tudo. Tinha que montar a raia, tinha que trocar as boias, tinha que dar largada, tinha que julgar os protestos, fazer os resultados, né, fazer toda a função. Então isso deu uma experiência de alguns anos de Festival Hollywood, muitas etapas, e deu uma experiência muito grande com um professor fora de série que é o Boris, né? O Boris, um conhecimento e uma paciência para explicar muito acima da média. Então, com isso, eu devo um legado ao Boris, né? O Boris Osterlin, que
foi quem me iniciou assim nessa questão de ser juiz. Em 89 eu resolvi me aplicar para ser juiz internacional. Naquela época lá a World Sailing se chamava IRO, então é bem antigo mesmo, e eu fui aprovado em 90. A minha motivação quando eu me apliquei para ser juiz internacional eu pensei assim, bom, quando eu me aposentar, quando eu não velejar mais, eu tenho alguma coisa para fazer vinculado à vela, né? Eu não sabia que tinha que se renovar e até naquela época nem era assim, né? Renovar tanto de cada em cada tempo, que tinha que fazer eventos e tal. Eu entrei assim pensando no futuro, né? Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que a World Sailing, nessa época, né, que é a IRO, eles começaram a querer mudar o perfil dos juízes. Eles queriam justamente juízes que não eram isso que eu queria ser, o velhinho retirado que não velejava mais. Eles queriam juízes que estavam ativos, velejando e jovens, né? Então essa era a ideia assim, do novo formato de juízes que eles estavam buscando. Então, quando eu me apliquei, eles começaram a me incentivar e me chamar para fazer eventos. Então, imediatamente já fui chamado para fazer eventos no exterior. Eu me lembro que eu fui convidado para alguns campeonatos 2, 3 anos na frente. Eu não tinha nem calendário para olhar que dia que caía, como é que era, porque eu não estava acostumado com essa ideia de planejar tão na frente assim, né? Então comecei a entrar nesse mundo assim de eventos internacionais, de ser convidado para participar e ter que também estudar mais e ver que a responsabilidade ali, sendo um juiz nessa condição, crescia muito. Não era como num festival Hollywood que tu estava no meio dos amigos e tudo era festa, né? Então percebi rapidamente que isso era uma responsabilidade muito grande, tá? Então, nesse processo todo, eu tive muita sorte de ser o juiz jovem, recém-formado e que estava aprendendo de uma área do mundo que tinha poucos juízes, né? Tinham muitos juízes como tem hoje na Europa, nos Estados Unidos, mas aqui na América do Sul tinham bons juízes, mas com esse perfil que eles estavam buscando tinham poucos. Então eu fui um dos pioneiros assim, então fui chamado para muitos eventos. Tive a oportunidade de ir logo para a Olimpíada de Atlanta em 96, né? E a partir daí então entrei nesse circuito e tenho feito muitos eventos, né? Bastante evento mesmo, e realmente agora é bem mais difícil de renovar. Chegou uma época que eu era as 3 capacidades que a World Sailing forma, que é umpire, que eu ainda sou, juiz de regata, que é justamente quem monta, o gerente de regata, né, que monta a raia e faz todo o gerenciamento, e o juiz de protestos, né? Então hoje, de 2016, ou seja, depois da Olimpíada do Rio de Janeiro, eu resolvi não renovar como gerente de regata, porque o Brasil formou vários bons gerentes de regata, muitos, né, para atender a Olimpíada, e eu senti que não tinha mais razão de eu me aplicar novamente, porque tinha muita gente boa trabalhando, e então eu só mantive a de umpire, que nós somos só 2 na América do Sul, que é o Flávio Naveira na Argentina e eu aqui no Brasil. Então eu tenho quase que a obrigação de manter esse status para que a gente tenha pelo menos algum umpire ativo aqui na América do Sul, e juiz de protestos, né? Juiz que também eu tenho renovado periodicamente. Então essa é a minha história, assim, como é que eu comecei a ser juiz, e eu tenho dado bastante cursos, tenho dado seminários para formar gente, sabe? Eu fico muito feliz de ver que tem aparecido gente nova, que tem velejadores que estão se interessando em conhecer as regras e conhecer o que tem por trás das regras, como é que funcionam, porque com isso faz também com que o nosso esporte suba para um patamar melhor, para um nível melhor, né? Então eu acho assim,
O fato da gente conseguir também passar esse conhecimento, ter outras pessoas também interessadas em seguir para frente, também é uma das coisas que eu sinto assim quase como uma obrigação que eu tenho, né, de deixar esse legado. Bom, então nós hoje viemos não para falar desse passado, mas eu preparei aqui para a gente discutir um pouquinho, primeiro, sobre o que norteia as regras de regata, quais são os princípios básicos, e é bem simples, não tem muito, a gente não vai falar muito, mas é simples, é pouco, mas é muito importante, que é a questão, o princípio básico da vela é a esportividade e a aceitação de regras. Esse é o princípio mais básico da vela. Tem pouco esporte, eu diria que eu só conheço além da vela o golfe, aonde o competidor faz o self-policy, ou seja, ele não precisa de juiz, ele não precisa de ninguém controlando para que ele saiba que se ele infringiu uma regra, ele vai lá e cumpre com o que está prescrito pela regra lá como punição, compensação, seja lá o que for, né? Então, assim, o nosso esporte, nessa questão da vela, na questão da esportividade, o fato da gente poder pagar uma penalidade alternativa ou se retirar da regata quando percebe que cometeu uma infração, é uma das coisas que eu considero assim mais nobres, tá? É o próprio cara, e isso é também um erro que existe assim de percepção, que às vezes a gente ouve assim um velejador dizendo assim, tu pergunta para ele, tá, mas por que tu não pagou 720 se tu sabia que tu infringiu uma regra? Ah, não, porque ninguém me protestou, ou porque o cara não gritou protesto, ou porque ele não disse para mim pagar. Quem tem que definir e quem tem que decidir se vai pagar uma penalidade alternativa é só a própria pessoa, só o próprio velejador. Ninguém tem o direito de obrigar o outro a pagar uma penalidade alternativa. Essa é uma penalidade, é um direito que o próprio velejador tem. Então, dizer assim, não, eu estava esperando ele me protestar, ele não me protestou, então eu resolvi não pagar a penalidade alternativa, sabendo que infringiu a regra, então está infringindo mais uma regra, que é justamente a navegação leal, né, que é uma das regras fundamentais. Então a gente tem o princípio, que é esse básico de esportividade, e depois nós temos algumas regras que são fundamentais, que a gente também tem que observar. A nossa número 1, a regra número 1 é ajudar quando um outro barco está em perigo. Então, a segurança, essa é a número 1, é a regra que sobrepõe sobre todas as outras, né? Eu tenho uma historinha assim para contar para vocês. Uma Vendée Globe, há muitos anos atrás, era essas regatas solitárias, volta ao mundo, numa época que não existia limites para o cara descer lá para o sul, né? Hoje existem aí limites virtuais que o cara não pode passar, mas nessa época aí podia tudo. E uma das velejadoras francesas, que estava na época liderando a regata, se chamava Isabelle Alcier, ela lá embaixo, muitos graus abaixo do Cabo Horn, ela perdeu aquilo e virou de cabeça para baixo. A organização do evento, que monitorava e monitora até hoje as regatas de oceano, ela viu que o barco parou e deu um mayday para os outros velejadores. O barco francês estava mais próximo, que eu não vou dizer o nome agora, se negou a ir buscar ela, alegando que ele ia ter que ir de contravento e que o barco dele não tinha condições de ir em contravento. O barco que vinha mais atrás, que era um italiano chamado Soldini, ele resolveu ir, apesar de ser contravento. E ele foi lá, né, e conseguiu, depois de muito perrengue, ondas de 6 metros e tal, ele não enxergava o barco, né, até que ele chegou lá no lugar monitorado pela organização. Ele finalmente conseguiu enxergar o barco de casco para cima, né, mastro para baixo,
ninguém ali, e um vento de montão, e aí eles, pô, agora como é que eu vou resgatar como é que eu vou falar com essa pessoa, como é que eu vou fazer com que ela saiba que eu estou aqui? E não, o rádio com a antena para baixo não tinha como se comunicar. Então a forma que ele encontrou de se comunicar com ela, ele pegou um cabo fino, amarrou um martelo, baixou as velas, obviamente, passava do lado do barco mais próximo que ele podia e lançava o martelo contra o casco. Então assim ele fez umas 3, 4 vezes, até que esses barcos, né, até os mini transatos, eles têm uma escotilha na popa, que quando o barco está virado, ela fica fora d'água. Até que essa escotilha da popa abriu e apareceu a Isabelle, né, botou o carão para fora ali, ele vai querer uma carona. Então ela acabou embarcando, né, fizeram toda uma função para embarcar, ela inflou a balsa, amarrou no barco dela, foi dando cabo até ele conseguir chegar, depois soltaram o cabo, ela conseguiu subir a bordo e tal. Bom, o resultado disso aí é que nós estávamos no júri em Punta del Este e nós tínhamos que julgar um pedido de reparação para ele, para o Soldini, né? E além do pedido de reparação, nós tínhamos também que julgar o fato de que o outro barco não quis dar socorro. E também um protesto desse barco que não quis dar socorro contra o Soldini e a Isabel Odissea, alegando que eles foram, desde o momento em que foi o barco resgatado até Punta del Este, navegando em dupla. Então, com isso, eles estariam infringindo uma das instruções da regata, que era navegar sozinho. E então a gente foi fazer o julgamento. Primeiro a gente viu toda a questão de logística, de quanto o cara perdeu, quanto que ganhou, porque indo para o sul ele ganha, né? Vai fazer um caminho mais curto, mas perdeu tempo lá e tal. A gente chegou num valor de horas de reparação, que não é um presente para ele, é uma coisa técnica para reparar o tempo que ele perdeu. E depois fomos julgar os outros tópicos, né, que estavam na mesa ali. Bom, resumo, só para fazer a história curta, a regra fundamental número 1 sobrepõe sobre todas as outras, ou seja, ele julgou que não era correto e não era safo ele estar parando em portos que ele não tinha carta, que ele não conhecia, como Ushuaia, como Rio Grande, como outros portos que tinham antes de chegar em Punta del Este, mesmo Buenos Aires. Ele resolveu ir até Punta del Este e isso foi uma decisão dele baseado na segurança. Então, isso é o que basta. A regra número 1 é a questão da segurança, né? Depois, nessa função aí de julgar ou não julgar, nós ficamos sabendo que o barco esse francês tinha quebrado o mastro e tinha ido para Malvinas. Então acabou que a gente não penalizou ele mais porque ele não chegou na regata, mas acreditamos até que foi o homem lá em cima que puniu, né, nesse caso aí, então por não ter prestado socorro. Então, só para ilustrar um pouquinho essa questão do que está por trás das nossas regras. Então, todas as nossas regras elas são baseadas nesses princípios, né? De que a gente vai aceitar as regras, que a gente vai navegar com toda a esportividade que o esporte nosso foi desenhado, né? O nosso livro todo, ele bota as regras com enfoque de quem tem obrigações. Então, assim, se tu olhar, tu vai ver quando dois barcos em amuras opostas se encontram, a regra fala do barco que tem obrigação, não do barco que tem direito, né? Então, o livro todo, para vocês entenderem como é que é feito, ele é todo baseado nas obrigações que cada barco tem em cada situação, tá? Então, não vou me alongar muito nesse preâmbulo aí. Quando as regras começam a valer, né? Existe assim também um mito de que as regras de regata começam a valer no tiro de preparação, né? A maioria diz isso.
Mas as regras de regata, só a parte 2 que diz isso. Só quando as regras dos barcos se encontram é que no preâmbulo das regras diz isso. Tanto é assim que, por exemplo, uma das regras fundamentais, as regras fundamentais valem sempre. Uma delas que é bem fácil da gente entender, um exemplo bem simples, é a questão, por exemplo, de uma das regras fundamentais que é não usar doping, né? A questão do antidoping. Então, tu pode fazer um campeonato, um evento em 80 e em 85 pegar um exame antidoping retroativo e perder a medalha. Né? Acontece direto. Então, e a regra é baseada naquele evento que tu correu lá naquela data lá. Então, as regras, elas valem, vou dizer assim, sempre. Né? Elas têm que ser observadas sempre. Né? A questão da punição da regra, que aí tem toda uma discussão, para cada caso tem uma discussão. Bom, vamos começar então com a questão do pré-start. Eu vou começar por uma situação bem simples, que eu acho que, assim, em todos os níveis a gente vê acontecer, tanto em regatas de altíssimo nível, claro que é menos, mas se vê também em regatas de cruzeiro, de passeio, que é o famoso paraquedismo. Então é o cara que vem por barlavento, se mete por barlavento e não quer escapar. Então, existe aqui uma briga entre ele tem a obrigação de se manter afastado do barco de sotavento, mas ele tem uma vontade muito grande, tem um medo muito grande de não largar escapado. Então, se isso aqui acontece, às vezes quando acontece assim, esse cara acaba, para não largar escapado, correndo a linha e às vezes batendo nos barcos e tal. Então, esse é o famoso paraquedismo. Claro que em regatas de mais nível acontece muito pouco, né? Mas se vê bastante ainda em regatas mais festivas, né? Então, aqui ele teria a obrigação de se manter afastado do barco de sotavento pela regra 11, né? Mas para não largar escapado, para não cruzar a linha antes do tempo, antes do tiro, ele acaba infringindo a regra. Uma coisa que, para servir de base assim, para algumas explicações que eu vou dar aqui, tem uma definição que é muito importante a gente entender, que ela tem uma observação na questão da pré-largada, que é a definição de rumo correto. Tá? Então, assim, tem toda a definição lá de rumo correto, que é o rumo que um barco iria fazer na ausência de outros e tal, e depois no final diz assim, essa definição não se aplica antes do tiro de partida. Tá? Então, essa definição, eu quero dizer que antes do tiro de partida não tem rumo correto. Qualquer rumo é válido. Por que isso é importante? Por que faz diferença saber disso ou não? O primeiro grande caso é que a gente tem muitas situações em que o barco estabelece compromisso vindo por sotavento, a menos de 2 comprimentos de largura aqui. Então, na nossa regra aí, essa é a regra 17, que diz que o barco que estabelece compromisso vindo por sotavento, ele não pode navegar acima do seu rumo correto. Se existisse rumo correto antes da partida, esse barco não poderia orçar. Mas como não tem, ele pode orçar até pro vento. O que limita ele, inicialmente, é a regra 15, que inicialmente ele tem que dar espaço para esse barco se manter afastado. Então, se ele estabelecer esse compromisso
vindo muito próximo e esse barco reagir e tocar aqui, esse barco aqui infringiu a 15 porque não deu espaço para o outro se manter afastado. Tá? E depois, quando ele estabeleceu o compromisso e o outro se manteve afastado, ele também está limitado a 16, que ele tem que também dando espaço ainda, né? E pode ir até para o vento. Tá? Então, por isso que o rumo correto é importante se saber que não existe antes da partida, porque senão a 17 ia ser uma loucura antes da partida, a regra 17. Tá? Outra coisa que também é importante saber, que as marcas de partida, quando um barco se aproxima para partir, a regra 18 não se aplica. Tá? Então, aqui também é outra razão para que o barco de barlavento não tenha nenhum direito, nenhuma desculpa para entrar aqui, porque ele não tem, a 18 não se aplica aqui. Tá? Quando é que se aplicaria? Existe uma situação. Quando é que se aplicaria? Se aplicaria quando não estão se aproximando para partir. Então acontece muito no match race que o barco vai girar em volta da comissão. Então, enquanto eles não estão se aproximando para partir, vamos dizer, 1 minuto antes, e eles se aproximam assim, se o vento for forte, 2 minutos, para não ter dúvida. Então, nesse momento aqui, esse barco aqui tem direito porque eles não estão se aproximando para partir. No momento em que estiver num tempo que se considere que eles já estão se aproximando para partir, aí a 18 não existe mais. Tá? Então, tem essa pequena nuance aí na questão das marcas não valer a 18. Tá? Então, eu já respondi aqui uma pergunta que o Pedro Trouxe fez pelo Instagram, perguntando quando estabelece compromisso com o sotavento, até onde o barco de sotavento tem direito de ir, então é até para o vento. Tá? Então essa foi uma pergunta que ele mandou com antecedência e até na pergunta ele já respondeu até a linha do vento e realmente ele tem razão, até a linha do vento. Obviamente que tem que observar que esse barco tem espaço para se manter afastado. Tá? Estabelecendo o compromisso com o sotavento, já vimos. Então, eu queria fazer também uma sequência uma sequência de regras para vocês entenderem como é dinâmico isso. Né? Vamos dizer que um barco esteja já aproado aqui para largar e o outro vem. Isso acontece muito com barcos de tamanhos diferentes. Tá? Barco de oceano, então, acontece muito. Tem um espaço aqui, esse barco aqui vem de trás, então aqui é a regra 12 que se aplica. Esse barco aqui tem a obrigação de se manter afastado desse aqui, tá? Que é o safo de proa, o safo de popa tem que se manter afastado. Eles estão com as mesmas amuras, e esse é o barco safo de popa, tem que se manter afastado do safo da proa. Tá? E geralmente assim, o barco está parado aqui, ele já vem gritando água antes, mesmo sem ter direito. É um barco que tem que se manter afastado, mas acontece direto, o cara já vem gritando água porque ele vem com velocidade, está com tempo certo para cruzar a linha ali justo, estabelece o compromisso, aí nesse momento que ele estabelece o compromisso aqui, entra a 11 imediatamente, ou seja, ele adquire direito por ser o barco de sotavento, e o barco de barlavento tem que se manter afastado, tá? Mas, entre esse momento aqui, que ele estabeleceu o compromisso, e o tempo que se reage, existe uma regra aqui no meio que é a 15, que tem que dar esse espaço para que ele possa se manter afastado. Então ele está sem direito, adquire o direito, mas está limitado o direito dele para que o outro possa se manter afastado. Aí, se ele se manteve afastado, então ele entrou aqui e já é 11 pura, não tem mais nem a 15. Tá?
Então isso acontece muito, justamente desse barco vindo já pedindo água sem ter direito, vindo lá de trás, né? Assim, ele vem sem direito, adquire o direito, mas está limitado, a partir dali é que ele está com todo o direito. Tem algumas classes em que acontece muito, principalmente nessas classes como o 49er, o laser acontece também, em que os barcos ficam quase 30, 40 segundos parados na linha, às vezes até mais, dependendo do vento, e eles ficam tentando se manter aqui, né? Então o que acontece aqui? Tentando manter o seu espaço para poder largar. Então muitas vezes o barco abre um pouco e camba para fechar, tá? Para diminuir esse espaço. Então fica esse jogo. Se o cara aqui também está aberto, ele vai também aproveitar, vai dar uma cambadinha e volta. E aí quando esse camba e volta, eles ficam o tempo todo, vai e volta, vai e volta. Então, qual é o risco disso aqui? Né? Aqui o barco onde só está vento, está com direito. No momento que ele passou com a proa o vento, exatamente no momento que a sua proa passou o vento, ele está sobre a 13. Ele perdeu o direito, esse aqui não precisa nem dar inicialmente nenhum espaço para ele, porque ele que deu de graça para o outro, o direito. Então ele está pela 13, enquanto ele não chegar de volta aqui em Bolina Cochada, ele está sem direito. Então, passou de proa o vento, ele tem ou 40 graus para cá, ou 30, sei lá, e mais 30 para voltar. Então é uma manobra arriscada e que quem faz tem que estar com um domínio muito grande do barco, tem que estar treinado, e a gente vê isso em flotilhas assim de nível bem alto, né? Que os caras conseguem manter o barco praticamente parado, todos dançando para lá e para cá. O Pedro Truchet também perguntou, nessa pergunta inicial que ele me mandou, quando um barco vem, eu vou aproveitar para responder agora, com amuras a bombordo, procurando um espaço que às vezes é mais fácil de encontrar, quando tu vem daqui é mais fácil de avaliar, só que tem que, se ele resolver entrar aqui, por exemplo, ele tem que se lembrar que aqui tá com amuras a bombordo, barco sem direito, e aqui, quando ele chegar nesse momento, que ele chegou em rumo da cochada, é que ele adquire o direito, ou seja, é um risco grande, né? Tem que ser um lugar que vale a pena passar por toda essa transição sem direito aí, né? Então, acontece bastante também, tá? Outra situação se o barco estabeleceu o compromisso vindo por sotavento da flotilha, tá? Teoricamente, depois do tiro, ou pela regra, depois do tiro ele é obrigado a ir para o rumo de Bolina Cochada, porque até o tiro não existe o rumo correto. Quando dá o tiro de partida, existe o rumo correto. Então, no momento em que deu o tiro, vamos dizer que o tiro deu aqui. E esse barco aqui, em Bolina Cochada, não vai conseguir montar essa boia. Tá? Ele, pela regra, ele é obrigado a navegar no rumo correto. Qual é o rumo correto para ele quando ele chegar aqui? É botar para o vento. Faz parte do rumo correto. Ele não vai estar infringindo a 17, porque a 17 fala que ele não pode navegar acima do rumo correto, mas para fazer aquela boia, botar para o vento faz parte do rumo correto dele. Então ele não estaria infringindo a regra 17. Faz sentido?
Um segundo que deu uma travada no Facebook. Ok, vamos esperar um minutinho aqui que deu uma travada no Facebook. Avisa aí quando deu. Tem muita pergunta? Pode continuar. Temos 3 perguntas por enquanto. Tá. Então essa questão da regra 17, né, na pré-partida é importante. Uma outra coisa que também é legal se ligar, assim, se acontece um incidente, vamos dizer, nos 4 minutos de pré-partida, deu tiro lá de preparação e aí um barco não viu, bateu no outro. Quando é que ele tem que pagar a penalidade alternativa? Existe um mito, existe uma ideia de que depois da partida, mas não é. Só no match race que é depois da partida. Então, a regra diz que as penalidades têm que ser pagas imediatamente após, na primeira oportunidade possível, após o incidente. Então, está precisando... Pode continuar, só a imagem está virada. Tá. Então, então, tem que se lembrar que é imediatamente após o incidente, na primeira oportunidade, se afastando dos barcos, pagando, mesmo que isso possa não ter realmente um efeito, né? Pô, o cara pagou 3 minutos antes, não, isso não é uma penalidade, mas é assim que funciona a regra. Tá? Voltou, ficou certo. Como é que estamos aí? Em frente. Bom, aí depois, outra coisa que eu queria comentar com vocês, que eu acho que por exemplo, se um barco resolve aquartelar a vela para evitar de queimar a linha. No momento que ele aquartela a vela e o barco começa a andar ou para trás ou para o lado, ele perde o direito. Tá? Então, essa regra 22, que no momento em que o barco aquartelar a vela e começar a se deslocar tanto para trás ou para o lado, ele é um barco sem direito. O que acontece se, por exemplo, esse barco aqui começa a andar para trás e esse aqui também começa a andar para trás? Então, em relação da flotilha, estão os dois sem direito, mas um em relação ao outro, esse é o barco de sotavento, esse é o barco de barlavento. Então, esse barco aqui tem que se manter afastado desse aqui. Então, se aquartelar a vela para andar para trás, perde o direito. A outra regra que é interessante também, se um barco largou escapado, resolve voltar. No momento em que ele resolve voltar, mesmo que a flotilha toda esteja vindo com amuras a bombordo, quando eles se encontrarem aqui, ele é o barco sem direito, mesmo estando com amuras a boreste. Então, ele porque ele está voltando. Então, a regra 22 diz que quando um barco está voltando para corrigir erros de partida, ele está sem direito. Outra coisa que a regra 22 também comenta é quando um barco está pagando. Né? Então, se ele estiver pagando uma penalidade, não importa onde, mas na pré-partida também, ele também, quando ele começa a pagar, ele perde o direito até que ele termine. Então, é a outra parte da regra 22 que se aplica. Tá? Bom, ainda tem uma regra que influi bastante, tá, na questão da partida e que muitas vezes dá bastante
discussão e desconforto é a questão da regra 42. Né? Então, a regra 42 na partida, ela trata de cuidar que o barco não ganhe uma vantagem, né, que infringindo a regra 42. Então, o que pode? Eu queria falar mais do que pode, porque aí vocês o resto não pode. Então, por exemplo, ele pode adernar o barco para dar pode adernar o barco na partida para ajudar a dar aquele primeiro roll-tech. Tá? Pode adernar para facilitar o governo do barco. Pode fazer um roll-tech quando camba ou dá o jibe. Não pode repetir. Então, o segredo disso aí é a questão de repetir. Né? Se aproximando para largar, também tem que cuidar. Por exemplo, se o cara está atrasado e aí começa a bombar, a 42 já está valendo. Então, ele não pode mais do que uma. Se tiver condições de planeio ou de surf, ser uma, né, bombada por onda ou por rajada. Lemadas, que é o que mais acontece na pré-partida. Então, o que o juiz cuida é que as lemadas sejam todas para o mesmo lado, não passe no meio, não passe pelo meio, porque isso propulsiona o barco para frente. Então, se o barco está com a proada ao vento, ele pode lemar para um lado para que ele chegue ao rumo de bolina coxada. Né? Depois ele pode orçar novamente e depois puxar outra vez para voltar a bolina coxada. Ele pode também lemar, ou movimentar o leme para diminuir a velocidade do barco. Tá? Então, se ele está chegando rápido e quer diminuir, ele pode também movimentar o leme. Também é permitido que ele bombeie a vela para desvirar a tala, por exemplo. Tem barcos que tem full bottom em cima, e aí está previsto na regra que às vezes a tala fica invertida e ele tem que bombar a vela para desinverter a tala. Tá? E também, obviamente, que pode usar de propulsões para ajudar outro barco em perigo. Bom, era mais ou menos isso. Eu queria ouvir o que a gente tem de perguntas aí. Tem algumas perguntas aqui, então. Gostaria de saber se tem mais palestras ou cursos para ser juiz ou participar desses eventos. Sim, quem organiza isso, normalmente, quem organiza esses cursos, essas palestras e seminários, é a CB Vela, a Confederação Brasileira de Vela, que cuida desse programa de juízes nacionais. Né? Eventualmente, algumas federações estaduais ou clubes promovem também eventos regionais para detectar novos talentos, para pegar gente para ajudar para os protestos, para trazer voluntários para ajudar na organização dos eventos. Então, existe sim. A gente teve, agora, esse ano já tivemos 2 eventos aqui no Sul. Eu sei que no Rio de Janeiro também tem tido. E agora, com a questão da coronavírus, a gente ainda não sabe quando a gente vai poder organizar alguma coisa. Mas tenho certeza que, tão pronto seja possível, vai ser novamente organizados esses seminários. Está caindo de maduro da gente fazer isso tudo online, né? Fazer todo o curso e a capacitação virtualmente. Então, eu acho que é uma boa oportunidade agora que a gente está confinado, que a gente está sem poder se reunir, principalmente. Então, de organizar todo o material e preparar todas essas aulas online. Outra pergunta que teve: algum problema pedir água antes, sabendo da previsibilidade? Bom, isso é um mito que existe, né? Assim, eu não sei se vocês estão ouvindo a pergunta, mas eu vou repetir, que se tem algum problema de pedir água antes, sabendo da previsibilidade. Né? Então, assim, mesmo que o barco esteja com direito, ele pedir água, não é, e ele resolva cambar depois que ele pediu água, não tem nada que impeça. Tá? Isso também é um mito, diz assim, o cara me pediu água e depois cambou.
Não, ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser. Ele pode pedir água e resolver cambar, não tem nenhum problema. Obviamente que quando ele cambar, o tempo que ele está passando para o vento até chegar ao rumo de Goiânia Encoxada, ele é o barco sem direito, então ele vai ter que observar essa situação, né, para também não se meter em confusão, né. Por outro lado, o cara, por exemplo, pedir água, sendo o barco com amoras a bombordo, ou seja, o barco sem direito, sendo um velejador experiente contra um velejador inexperiente, pode configurar navegação desleal. Então, isso pode ser um problema, né? Um velejador que seja bem experiente, pega um velejador inexperiente, pede água, sabendo que ele teria que dar espaço, teria que se manter afastado, e ele assim engana o outro. Então, isso sim pode ser uma infração à regra 2, que é a navegação leal. Mais uma pergunta aqui. O que você acha da evolução da regra 42 e da bandeira Oscar? Bom, assim, vamos voltar um pouquinho e falar um pouquinho dos princípios, né? Todo livro de regra, ele foi desenhado para que não houvesse controle na água, tá? Inclusive a regra 42. A regra 42 também foi desenhada para que os velejadores protestem entre si, né? Apesar da maioria achar que que a regra 42 não é para protestar, não. Ela é para protestar. Tá? Quando eu vejo um barco bombando, ou remando, ou balançando, eu tenho o direito de protestar. Tá? Esse é o termo certo. Eu tenho o direito de protestar aquele barco. Quando no livro de regras se colocou os apêndices, então o apêndice de Matt Race, o apêndice C, a gente já colocou o juiz dentro d'água para julgar. Aí a gente tirou um pouquinho o espírito esse, porque agora o velejador, ele mesmo sabendo que ele está errado, ele espera para ver se o juiz vai tomar uma ação, e aí com isso é o primeiro passo para que o espírito esse de que cometi uma infração, eu vou pagar, né? Agora eu sei que eu cometi infração, mas eu vou ver se o juiz não viu, eu vou em frente, né? E a questão da regra 42 segue esse mesmo princípio. O apêndice P, que coloca os juízes na água controlando, diz assim, bom, se o juiz não me pegar, tá valendo. Então eu vou até o limite que eu posso, bombando, dando tranco e tal. E a questão da bandeira para liberar a bomba é uma forma que as classes também encontraram de padronizar vamos dizer assim, um limite. Bom, a partir daqui nós não precisamos mais dos juízes. A partir daqui a gente vai cada um cuidar de si, tá liberado, né? Claro que muda a regata. Aí é uma regata muito mais atlética, demanda muito mais do físico, porque bombar, dependendo da classe, realmente é desgastante. Outra pergunta, tem algum momento faltando poucos segundos antes da largada que um barco de barlavento pode passar entre o barco de sota e a comissão de regata? Desde que o barco de sota não tenha que se desviar, se o barco de sota já está pro o vento, não tem um espaço para aquele barco de barlavento passar, não tem problema nenhum. Ele está se mantendo afastado, porque a obrigação dele é se manter afastado. Agora, se o barco de se meter ali e o barco de sota, tocar no barco de sota, ou tocar no barco da comissão, ou o barco de sota for obrigado a abrir porque esse barco entrou ali, ele está infringindo a regra 11, né? Então ele não estaria correto. Tá. Mais uma pergunta. Qual o papel da bandeira Oscar? Bom, a bandeira Romeu, ela libera a bomba, e a Oscar liga e desliga. Então, uma bandeira liga, uma bandeira deixa bombar, e a outra bandeira
não deixa mais bombar. Então, normalmente essas bandeiras elas são colocadas ou antes da partida, se a comissão está já decidida que pode bombar, e se ela quer desligar lá na boia de contravento ou na boia de sota-vento, ela escolhe o lugar e geralmente tem que ser numa boia. Aí ela vai lá, bota a nova bandeira com sinais sonoros e toda a flotilha, então já sabe que mudou. Bom, nós temos 4 minutos, Okay, então... Tem alguma outra pergunta? Senão eu faço as minhas despedidas. Vamos ver. Qual é o limite para outro barco entrar entre a boia e o que estava no ley line da boia da largada? Eu não sei se ele está falando da boia de sota-vento ou da boia de barco. Sota-vento. Sota-vento. Isso. Então, pelo que eu estou entendendo, se esse barco aqui já está no ley line e esse barco aqui quer entrar aqui, acontece muito, e se esse barco aqui conseguir montar essa boia aqui sem passar para o vento, ele é o barco com direito. Então o limite é o limite que ele consiga estabelecer o compromisso, mesmo que esse já esteja no ley line. Então esse aqui passaria certinho aqui, mas ele está parado. O outro vem com velocidade, estabelece o compromisso. Tá. Esse aqui no rumo de Bolina Cochado não passaria, mas se ele conseguir jogar para o vento e passar, ele é um barco com direito, estabeleceu o compromisso para o sota-vento. Antes do tiro de partida não tem um correto, mas mesmo que fosse depois, o rumo correto dele para montar essa boia é botar até para o vento. O que ele não pode é passar de pro vento. No momento que ele passou de pro vento, ele perdeu o direito. Acho que dá tempo de mais uma, última aqui. Nelson, na sua opinião, qual é a melhor forma de se proteger, de proteger meu sota-vento quando chegou cedo na linha? Bom, eu não sei o quanto cedo que está sendo feita a pergunta, né? Mas eu diria assim, se eu estou a mais de 30 segundos e cheguei aqui a sota-vento, muito provavelmente eu vou dar uma volta e vou tentar achar de novo o buraco. Depende do barco, muitas vezes depende do barco. Né? Então eu estou falando de sólido, mas se for num barco que eu posso ficar aqui 30 segundos parado, não tem corrente, o vento me mantém, eu posso ficar aqui, eu diria assim, mais do que 30 segundos é complicado, sabe? Já é um risco bastante complicado. Uma outra coisinha que eu queria comentar assim rapidinho, que agora me lembrei, é quando tem flotilhas que resolvem largar, agora principalmente com nacra, com forem nylon, com prancha vela, que resolvem largar com amuras a bombordo. Tá? Então, quem decide, quem o barco com direito, se eles estão em compromisso, é esse barco aqui que decide. Mas é óbvio que ele vai passar por trás, ele vai procurar um buraco aqui, mas no momento em que ele vai passar por trás, ele é obrigado a dar água para o barco que está entre ele, porque esses barcos aqui, por definição, são um obstáculo. Tá? Então, apesar dele ser o barco com direito, é o barco de sota-vento, no momento em que ele decide passar por trás da flotilha, ele é obrigado a dar água para todos que estão em compromisso com ele. Bom, então tá. As próximas perguntas, então, serão respondidas depois no Stories, porque temos 40 segundos apenas. Então. Maravilha. Então tá, eu queria aproveitar esses segundos finais aí para agradecer. Para mim foi uma experiência bem interessante. Agradecer outra vez ao Alcatrazes pelo convite, a Aline pelo suporte, ao Eduardo Carneiro pela cessão do espaço aqui e dizer para vocês que foi um prazer muito grande estar aqui. É a primeira experiência que eu faço assim, né? Então vocês me desculpem aí eventualmente algum nervosismo, mas vamos ver se a gente consegue fazer outros aí. Fiquem com Deus. Obrigado.